capítulo 3 do livro de Daniel, a partir do verso 24. Amém? Todos encontraram? A palavra diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém. A semana passada nós começamos falando aí sobre esses homens. Vamos ver se muda aqui. Talvez tenha que mudar a USB aí, para outra USB. Nós começamos falando sobre esses homens Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel. E uma coisa interessante é que esses homens, eles estavam fora da sua terra, tinham tudo para se envolver com os pecados daqueles povos, mas eles se mantiveram fiéis. Eles fizeram questão de se manter fiéis. Ai, não. Muda para mim aí, Débora. Eles fizeram questão de se manterem fiéis. A gente percebe, estava mencionando agora há pouco tempo, uma pesquisa que diz que 80% de todos os estudantes universitários cristãos, 80%, eles entram na universidade crentes, firmes, animados, às vezes até na fé, e 80% deles, ao final do curso universitário, não frequentam mais a igreja. 80% deles, às vezes, acabam, inclusive, por perder a própria fé. Isso 80%. Então, 80% é um número muito grande, né? Um número muito grande. E com o advento do Enem, em que as pessoas fazem a prova e depois lançam sua nota em universidades em outros locais do país, lugares distantes, essa situação certamente deve ter se agravado. Porque uma das razões, porque boa parte desses estudantes perdem a fé, uma das razões, entre outras, né, além do confronto com professores incrédulos, com professores ateus, com muitas filosofias que vão contra a nossa fé cristã, além disso, tem o aspecto de estar distante da sua família, distante da sua igreja, distante do seu pastor, distante da sua liderança. Tem esse aspecto. Quando você sente que tem alguém te vigiando, que alguém está caminhando com você, que de alguma forma você não está sozinho, há uma tendência para você se vigiar mais, para você não baixar a guarda. Mas quando se está distante, é muito fácil para a pessoa ceder às tentações. Esses 3 homens estavam distantes da sua terra, longe dos seus familiares, porque
boa parte dos familiares morreram naquela guerra, morreram naquela batalha, e alguns poucos familiares foram levados juntos cativos. Mas mesmo assim eles fazem questão de manter a fé deles nesse país distante. E nós falamos que é necessário uma fé para ser diferente, porque quando eles foram obrigados a se ajoelhar diante de uma imagem, que isso era idolatria, era adorar um Deus estranho, e os servos de Deus lá no antigo Israel, eles eram muito firmes quanto a essa questão da idolatria. Então eles decidem que todos podem se ajoelhar, menos eles. Eles não vão se prostrar, eles não vão ceder àquela tentação, mesmo correndo o risco de morte. E eles dizem para o rei: ó rei, você fica sabendo, se o Deus a quem nós servimos quiser livrar a gente, ele vai livrar. Mas se ele não livrar, você tenha ciência de que nós não vamos nos ajoelhar diante desta imagem. E eles decidem então, ali deu certo aqui, ó. Eles decidem então que eles não iriam se ajoelhar diante daquela imagem, né? Fé para ser diferente, né? Eles decidiram ser diferente. Na semana passada nós falamos sobre isso, fé para ser diferente. Muito triste quando essa semana eu postei lá no grupo, tá? O linkzinho para quem quiser assistir o filme, As Listras da Zebra, fala sobre isso também, tá? Filmezinho do YouTube, que vai mostrar exatamente a história de um jovem que decidiu não ceder às tentações e decidiu não perder a sua fé vivendo no meio de pessoas que não serviam ao mesmo Deus que ele servia. Então, muito interessante, vale a pena assistir. Mas é muito triste a gente perceber pessoas que até frequentam as igrejas e que na igreja ele é um personagem, na casa ele é outro, no trabalho ele é outro, e longe de todo mundo ele é outra pessoa às vezes. A impressão que a gente tem é que nunca houve conversão profunda, verdadeira, genuína na vida de algumas pessoas. Que o que existiu foi apenas uma experiência religiosa, apenas religiosidade. Fé, uma fé que gera coragem diante das aflições. Há muita gente que quando começa a enfrentar aflições, problemas difíceis, alguns abandonam a fé, abandonam a igreja, alguns se refugiam em drogas, se refugiam no sexo livre, arrumam algum prazer para de alguma forma tentar entorpecer a mente, esquecer aquela luta, aquela batalha, aquela dificuldade que ele não queria nem estar enfrentando. Muita gente se refugia nessas horas. E a gente precisa de fé e coragem para enfrentar as aflições. Há lutas na vida, irmãos, que a gente precisa de coragem. A gente precisa dizer: olha, Deus me chamou e Ele está comigo, e eu tenho certeza, não importa o tamanho desse problema, a situação que eu tenho que resolver, mas eu vou lidar com ela e eu sei que Deus fará o milagre. Eu sei que Deus fará o milagre. Esse ano eu tive uma experiência muito desagradável. Todos os anos, geralmente eu faço a minha declaração de imposto de renda e faço também da minha esposa. Há vários anos eu me acostumei a fazer, então já não é um problema sério para mim. E esse ano eu fiz uma besteira. Em um determinado momento lá, eu peguei o programa de 2019 e preenchi, peguei já a declaração do ano anterior, né, que era retificadora da declaração do ano anterior, e acabei preenchendo os dados desse ano da minha esposa. E mandei como se fosse retificadora, inclusive, do ano anterior. Acontece que nesse processo, no ano anterior, ela teve dinheiro para receber da Receita Federal. E na que eu estava fazendo desse ano, nós deveríamos pagar imposto. E aí isso gerou um problema, e aquele negócio. Quando eu vi, eu já tinha enviado. Aí eu percebi: meu Deus, que besteira. E eu saí de férias 15 dias, e eu tive que pedir muito para Deus tirar aquele problema da minha cabeça. E para completar a história, eu falei: não, a gente vai lá e explica para alguém da Receita, marca lá, né? Conversei com o Eliel, conversei com algumas pessoas que trabalham nessa área, e eles deram o mesmo conselho, que uma das coisas boas era tentar agendar uma visita lá para tentar resolver, explicar alguém para um fiscal da Receita, né? O problema que a gente fez. Acontece que quando eu tentei entrar no programa para agendar, por causa da pandemia, né, só estava agendando pela internet. E por causa da pandemia, não sei por qual razão, eles tinham uma cota de agendamentos. Então a cota para esse ano já tinha esgotado também, não tinha mais cota. Falei: lascou mesmo agora. Mas
eu segui as instruções de umas outras pessoas que me instruíram aí também e acabei fazendo uma outra retificadora daquela. E graças a Deus, nós ficamos de férias 15 dias. Quando eu voltei, tinha 2 papelzinhos lá em casa. E um deles era da Receita, né? E a pessoa estava dizendo que estava tudo ok, que eles haviam anulado aquela anterior que eu havia feito e que estava levando em consideração a retificadora agora e que não tinha mais problemas. Foi um negócio que me tirou as 3 noites de sono. Porque de qualquer forma, no meio de uma pandemia dessa, você levar era um prejuízo de 1.000 e poucos reais que a gente iria ter que... Nós tínhamos para receber no ano anterior e agora a gente tinha que reembolsar ainda. Tinha que pagar a receita. Então foi um problema assim de erro que a gente ficou com aquele negócio. Mas no meio daquele problema todo eu disse assim, Senhor, o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor dá um jeito. Tira esse problema de alguma forma, faz alguma coisa. Porque eu tentei todos os meios possíveis, não está mais nas minhas mãos resolver o problema agora. E quando eu chego, milagrosamente Deus trabalhou no coração de uma pessoa lá da Receita que visualizou, percebeu e aceitou. E aceitou essa situação, né? Já que a gente tem que se precaver, vamos nos precaver, né? E aceitou lá a situação e resolveu tudo. Quando eu cheguei que eu vi aquela cartinha, nossa, mas eu agradeci tanto a Deus. A gente precisa ter uma fé capaz de acreditar que Deus livra, sabe? Esse é o ponto de hoje, inclusive. A gente precisa enfrentar com coragem e acreditar que Deus nos livra. E hoje eu quero começar exatamente falando sobre isso. Vamos lá, aqui. Uma fé que acredita em livramentos. Você acredita em livramentos? Que Deus pode te livrar? Se Deus não te livrar da fornalha, porque às vezes tem aquele problema, mas por que Deus não pôs na minha mente, esse programa é de 2019, essa que já está pré-preenchida aqui, é uma retificadora que está marcada lá em cima ainda. Por que Deus não me ajudou a enxergar isso antes? Para não virar aquele problema de dor de cabeça que me atrapalhar até de dormir. Por que Deus não me livrou do problema? Se Deus às vezes não te livrar do problema, Ele te livra no problema. Lá dentro do problema, lá dentro da fornalha, sabe? Então, os amigos de Daniel podiam ter dito assim, Senhor, mas nós estamos sendo fiéis. Nós deixamos a nossa terra, viemos como escravos para cá, fizemos o nosso primeiro jejum lá, decidimos que a gente não ia comer as finas iguarias do rei. Nós nos mantemos fiéis até agora, o Senhor tem honrado a gente, e agora o Senhor vai deixar a gente cair nessa fornalha. Imagina eles sendo presos, os soldados fortes segurando eles para jogar eles no fogo. Talvez, quem sabe, pode ter passado a tentação pela mente deles de levantar a mão e falar, a gente desiste, tira a gente daqui e a gente vai se dobrar diante da imagem. Mas eles mantiveram a fidelidade com uma convicção. Deus pode nos salvar lá no meio do fogo. E às vezes Deus nos salva no meio do fogo. Alguém que pegou o coronavírus poderia ter pensado isso, mas por que Deus nos salvou? Por que Deus não livrou? Tinha tanta gente ruim aí para Deus botar essa doença. Justo em mim, justo na minha casa, justo na minha família. A gente precisa acreditar, irmãos, nos livramentos de Deus. É incrível que o rei, depois de lançar lá dentro esses 3 homens, ele se aproxima da fornalha e ele olha e diz, mas não foram 3 homens que nós lançamos lá dentro? Lá dentro tem 4. E um deles é semelhante ao filho dos deuses. Alguns acreditam que era a própria manifestação de Jesus, a presença viva de Jesus, ali de Deus presente dentro da fornalha, para protegê-los, para guardá-los. O livro de Daniel é cheio desses livramentos. Nós temos esse livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego aqui especificamente. E temos o livramento de Daniel na cova dos leões, em que Deus tapa a boca dos leões, não permite que os leões ataquem a Daniel. E no caso de Daniel na cova dos leões, o rei perde o sono, porque ele era amigo do Daniel, inclusive,
mas ele tinha emitido um decreto que não podia voltar atrás. E ele passa a noite sem dormir, e no outro dia ele volta. Será que o Deus de Daniel teria livrado ele? E quando ele chega lá e chama por Daniel, Daniel está lá intacto. Os leões não tiveram poder sobre ele. Deus interviu. Deus interviu. Há situações que é só Deus, irmãos. Só Deus. Nós temos muitos milagres na Bíblia. A gente tem que acreditar que estas pessoas, esses personagens, não eram super crentes, não eram super homens, não eram tão melhores do que nós assim. Eles só eram crentes. Eles eram capazes, foram capazes no seu tempo de acreditar que Deus podia livrar. Nós precisamos acreditar nisso, em livramentos. Gosto dessa expressão de Isaías 43:2, que diz: quando passares pelas águas, olha só, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A ideia é quando você passar, Senhor, mas não tem jeito de o Senhor livrar a gente de passar, não. Jesus diz no Evangelho de João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições. Outras traduções diz: no mundo passais por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não há uma promessa na Bíblia de que nós seremos isentos de alguns infortúnios dessa vida. Mas a promessa é que Deus vai estar conosco mesmo no meio deles. E vai nos ajudar nessas horas difíceis. Me lembro do Dr. Russell Shedd, grande homem de Deus, grande teólogo brasileiro, talvez um dos mais idôneos, crentes, sobre o qual nunca ninguém teve nada de negativo para falar acerca dele. Já nos dias do seu falecimento, se não me engano, o ano passado ele faleceu, um pastor, que era pastor da igreja onde ele frequentava, foi visitá-lo. E ele decidiu dar o testemunho dele. Ele disse assim: eu estou muito feliz com meu Deus. Eu estou me desmamando desse mundo. E eu agradeço a Deus por estar vivendo num tempo em que tem muitas medicações que ajudam a aliviar as dores. E ele estava com câncer. E ele agradecendo a Deus. Ele disse: eu estou desmamando desse mundo, mas eu quero dizer para todos que eu estou feliz, apesar dessa enfermidade. E naquela semana mesmo, se não me engano, ele partiu para a eternidade. Estou me desmamando desse mundo. Sabe, aquela convicção assim de que, mesmo no meio da doença, mesmo que a doença seja para a morte, Deus está com a mão dele, está com a força dele, ajudando a gente a passar por aquela situação. Nos fortalecendo nas horas difíceis. A gente precisa acreditar nos livramentos. A pergunta é: quando foi a última vez que você sentiu que Deus enviou alguém para te salvar? Deus mandou, ou um anjo, ou o próprio Deus, ou a própria pessoa de Jesus, lá dentro da fornalha de fogo. Não eram 3 homens, diz o rei, e eu vejo 4, e um deles é semelhante aos filhos dos deuses. Tem uma imagem diferenciada lá junto com eles. Deus mandou alguém para livrá-lo. A gente precisa acreditar que Deus vai providenciar alguma situação para aliviar a nossa dor, para aliviar o nosso sofrimento, para aliviar a nossa angústia, para abrir uma porta para nos sustentar, no mínimo nos sustentar nas horas difíceis. No mínimo, para nos sustentar nas horas difíceis. Deus vai enviar e a gente precisa acreditar nisso. E por fim, em último lugar, nós precisamos desse tipo de fé, que leve outras pessoas a crerem em Deus, que a nossa vida seja um exemplo vivo de fé, tão vivo, que as pessoas acreditem em Deus por causa do nosso exemplo, por causa do nosso testemunho, por enxergar as manifestações de Deus, a presença de Deus, as ações de Deus na nossa vida, sabe? As pessoas precisam acreditar. Eu me lembro de uma oração, de uma ocasião em que eu orei por uma pessoa, e depois de ter orado por ela, eu saí daquela casa dizendo assim: ó Senhor, o Senhor podia tanto ouvir a minha oração ali mesmo, assim, né? Parece que o Senhor não ouviu. E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. E a filhinha dele estava com
muita febre, ardendo em febre. Quando eu orei, saí de lá daquela casa e eu aparentemente não vi muita mudança, né? E fui embora. Aí depois, na semana seguinte, eu voltei para visitar aquela família. E o pai da menina falou assim: pastor, o senhor não podia ter ido embora. 5 minutos depois, não tinha febre, não tinha mais nada da minha filha. O senhor tinha que ter ficado. E eu pensei assim: Deus sabe que talvez eu tinha que ter ido mesmo, né? Porque Ele conhece o coração da gente. Ele não quer que a gente se exalte, achando que nós somos alguma coisa, que nós temos poder nas mãos, né? Porque todo o poder é dele, sabe? A gente precisa ser capaz de que as pessoas enxerguem que Deus pode nos usar, que Deus está nos usando, que Deus está nos livrando, que Deus está intervindo, que Deus está ouvindo as nossas orações, que nós somos de Deus, a tal ponto que elas desejem querer o Deus que nós servimos. O rei, ele fica tão impressionado com o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele diz assim: olha, a partir de agora, todo mundo no reino vai ter que adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E se alguém falar alguma coisa contra esse Deus, essa pessoa vai ser despedaçada, e a família dele, e a casa dele, vai tudo se transformar em monturo. Está proibido falar qualquer coisa de mal contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eu não conheço um Deus tão poderoso que cuida dos seus filhos como esse. O bom testemunho, o exemplo de fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego trouxe a glória de Deus para todo aquele reino. Não somente o rei começou a acreditar no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas outras pessoas no reino, inclusive até aqueles que intentaram o mal contra eles e que estavam ali agora para visualizar. Diz o texto bíblico que nem cheiro de fumaça tinha naqueles homens, nem cheiro de fumaça, que geralmente é algo muito natural. Pessoa que brinca com fogo, às vezes o cabelo fica impregnado do cheiro da fumaça. Nem isso eles tiveram. A gente precisa desse tipo de fé, irmãos. Uma fé que as pessoas sejam capazes de enxergar Deus na nossa vida, né? Sua vida está produzindo glória, honra e louvores para Deus? Ou a sua vida, na verdade, faz com que as pessoas possam se afastar até de Deus, se afastar da fé, se afastar da igreja, né? Às vezes o mau testemunho de uma pessoa faz com que as pessoas que convivem com ela, que caminhem com ela, possam dizer assim: ó, por isso é que eu não sou crente. Olha aí para você ver. Fulano diz que é crente, olha lá a vida dele. A vida cristã é mais do que palavras. Vida cristã é mais do que colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Vida cristã é vida diária, é vigilância dos lábios, é vigilância das atitudes, é assumir compromissos e honrá-los. Vida cristã é fidelidade para com a família, começando dentro do próprio lar. É testemunho, isto é vida cristã. Testemunho. Um grande avivalista inglês, chamado John Wesley, ele usa essa expressão aí em um de seus livros: dai-me 100 homens, que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. E é interessante que ele ganhou muitas almas para Cristo, implantou uma igreja lá no século 17, que subsiste até os dias de hoje, igreja metodista wesleyana. Até os dias atuais existe essa igreja, está espalhada pelo mundo. A proposta é maior do que a nossa própria denominação cristã evangélica. É uma denominação que está no mundo todo, igreja metodista wesleyana. Esse homem, ele tinha muito compromisso com Deus. E por onde ele ia, Deus honrava a fé, Deus honrava a fidelidade. Essa é a questão, irmãos. Às vezes a gente não vê muito milagre, não vê muita coisa acontecendo, porque falta fidelidade da nossa parte. Deus não vai honrar o incrédulo, Deus não vai honrar a fé do relapso, Deus não vai honrar a fé daqueles que não têm compromisso com Ele. Deus vai honrar a fé dos seus fiéis.
E vai honrar essa pessoa, inclusive, diante dos outros. Ao final do texto bíblico que lemos hoje, diz então: o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abed-nego na província da Babilônia. Deus honra a fé dos que são fiéis e honra os fiéis, de alguma forma. Foi o que Deus fez. Deus honrou esse homem, John Wesley. E ele disse que queria 100 homens que não temessem nada a não ser o pecado, né? E que não desejassem nada a não ser a Deus. Sabe aquela música que houve um tempo em que houve uma febre de cantar ela aqui no Brasil, né? Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Como é bom se de fato na prática, no dia a dia, e nos meses que vieram depois de muita gente ter cantado aquela música, aquilo virasse vida na vida dessas pessoas. Realmente eu quero é Deus e não quero nada com o pecado. Eu temo o pecado, eu fujo do pecado, estou longe dele, não quero me aproximar, não quero brincar com ele porque eu sei que é perigoso. Eu quero é Deus. John Wesley disse que se ele tivesse 100 homens desse jeito, ele disse que ele iria abalar o mundo junto com essas pessoas, porque ele estava vivendo assim, querendo Deus. A gente precisa de fé que produza a glória de Deus. Creia que Deus pode te livrar das ou nas horas difíceis. Por isso eu coloquei essas duas expressões. Ou ele te livra das horas difíceis, que às vezes não livra tanto, ou te livra nas horas difíceis, quando você já estiver nela, vivendo aquela hora difícil. Deus ou te livra da fornalha ou te livra na fornalha. Ou te livra da cova dos leões ou te livra na cova dos leões. A questão é quem acredita. Quem acredita ao ponto de se deixar ser levado. Às vezes a gente acredita assim enquanto não é com a gente, né? Ouvi a história de um trapezista, né? Uma historinha de um trapezista que passava sob uma corda de um lado para o outro, andando em pé na corda. E todo mundo olhava e falava: meu Deus, como ele consegue? Que negócio é esse? E todo mundo ficava abismado, e ele ia e voltava bem alto, num lugar bem alto. Aí de repente ele disse assim: olha, eu vou fazer agora com o meu amigo, que também é trapezista. Aí pediu para levantar um carrinho de mão, desses carrinhos de construção. E ele botou o carrinho de mão em cima da corda e colocou o amigo dele, que também é trapezista, dentro do carrinho de mão. E atravessou com o amigo dele. O amigo dele confiava e acreditava, porque o amigo também é trapezista, também fazia a mesma coisa. E ele atravessou e todo mundo e foi para lá e voltou de novo com o amigo dentro do carrinho de mão. Daí ele olhou para baixo e todo mundo: nós acreditamos, vocês são bons mesmo, joia. E bateram o palmo, falou: alguém agora, voluntário, por favor, vem para cá, para atravessar no carrinho de mão. Quem vem? Ninguém levantava a mão. Ninguém levanta a mão. Mas se eu passei com meu amigo várias vezes para lá e para cá, por que ninguém quer levantar a mão para entrar dentro do carrinho de mão? Quando é com os outros, tá beleza, né? Quando é a prova da nossa fé, parece que é mais difícil um pouquinho, né? Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé, como eu mencionei no domingo passado. Abraão, dá teu único filho, leva ele e sacrifica-o no Monte Moriá. Nem sei se ele contou para Sara. Eu acho que não. Não deve ter contado, não. A Sara talvez não teria deixado, porque ela já tinha demonstrado um pouco de falta de fé quando Deus prometeu dar o filho. Chegou a rir. Deve ter saído caladinho de manhã cedo com o filho, com a lenha e o cutelo. Por isso é conhecido como o pai da fé. É daqueles assim que se Deus falar: sobe no carrinho, ele sobe. É o senhor que está conduzindo, beleza, tô bom, tô dentro, estamos juntos. Vamos lá. Creia que Deus pode te livrar. E que a sua vida possa levar outras pessoas a Jesus, sabe? Esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, irmãos,
Eu não tenho dúvida que é um tempo propício para a evangelização. É um tempo propício para a gente alcançar outras pessoas para Cristo. As pessoas estão amedrontadas. As pessoas estão carentes de uma palavra amiga, de uma voz que mostre o amor de Deus, que mostre o poder de Deus. As pessoas estão carentes disso. E se você aproveitar as oportunidades, muita gente vai conhecer a Deus, vai conhecer Jesus, vai conhecer o poder de Deus, vai confiar em Deus. Mas você precisa confiar primeiro. Precisa ser um modelo, precisa ser o exemplo. Ouvi a palavra do reverendo Luiz César há poucos dias, mencionando o período da Grande Depressão nos Estados Unidos. Os historiadores dizem que entre 1930 e 1960, especialmente de 30 até 45, foi um período auge de conversões nos Estados Unidos. Período que houve muitas conversões. Foi o período da Grande Depressão, uma miséria, uma pobreza enorme que abateu sobre os Estados Unidos e sobre o mundo, consequentemente, naquele período. E no meio daquela crise de alimentos, daquela situação terrível de sofrimento, de pobreza extrema, nunca houve tantas conversões e tanta gente que se voltasse para Deus em um período talvez assim tão breve da história. Houve grandes avivamentos e muita conversão. Nós estamos vivendo um período difícil. Mais de 100 mil mortes só no Brasil não é uma situação fácil, né? Não é uma situação fácil. Você tem uma hora que o povo de Deus precisa manifestar a sua fé, precisa aproveitar as oportunidades no sentido de evangelizar, de compartilhar a sua fé, de mostrar a sua coragem, de mostrar a certeza de que Deus está com você, que Deus nos livra da fornalha ou na fornalha, de que Deus pode promover a honra e a glória dele através da minha vida, da sua vida, que sejamos instrumentos de Deus e que cumpramos a missão dele, que é levar o evangelho a toda criatura enquanto nós temos oportunidade. Que essa pandemia sirva para promover um reavivamento espiritual na minha vida, na sua vida, na vida da igreja evangélica brasileira, na vida da igreja no mundo todo. É o desejo do nosso coração, é o desejo do meu coração. Queria que nessa noite nós pudéssemos orar, que você se colocasse de pé. E se tem uma situação na sua vida para a qual você quer clamar a Deus por livramento, uma situação difícil, uma hora difícil, você vai apresentar isso diante de Deus aqui e agora, nesse momento. Você vai pedir para Deus, inclusive para Deus honrar a sua fidelidade. Você vai pedir para Deus te usar como um canal por onde a bênção, o milagre, a ação dele vai alcançar não somente a sua vida, mas a vida das pessoas que estão perto de você. As pessoas com as quais você convive. Diga para Deus: Senhor, usa a minha voz, usa o meu testemunho, usa as minhas palavras, usa os meus lábios, me dê sabedoria. Eu quero ser instrumento do Senhor nesse momento. Aliás, aproveite bem, irmãos, as redes sociais. Veja bem o que você compartilha. Compartilhe coisas boas. Use a sua voz. Eu confesso que eu tenho ficado entristecido com redes sociais de uns tempos para cá. A gente só vê gente assim, sabe? Mostrando a beleza de si, do próprio corpo, se exibindo nas redes sociais. Sabe, aquele culto do corpo. E crentes, negocinho vergonhoso, tristonho pra gente. Poderia estar usando uma palavra, poderia estar evangelizando, transmitindo uma mensagem de Deus para as pessoas nesse momento. Enquanto tem aí centenas de milhares morrendo, tem gente lá, sabe, colocando roupa curta, colocando uma roupa sensual e se fotografando e postando. Que tristeza. Eu confesso para os irmãos que quando eu vejo e percebo assim que são crentes, me dá uma tristeza no coração, porque eu tenho até a impressão de que eu fracassei como pastor. Eu não preguei direito, parece. Ou a pessoa não aprendeu. Esse é um tempo de evangelização com a sua própria vida, com a sua fé, com a sua palavra, com as suas ações. Não é tempo de selfie, de exibicionismo. Não é tempo disso. Infelizmente estamos vivendo um tempo de morte no mundo todo.
e cada dia se aproximando mais perto da gente. E eu tenho certeza que os que aqui estão sabem disso. É tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de leitura da Bíblia, é tempo de aproveitar as oportunidades e alcançar pessoas para Cristo. Quero conclamar essa igreja a nos juntarmos àqueles irmãos que estão se consagrando nesse tempo, buscando a Deus, e pedir para Deus: Senhor, me usa, me salva, me livra e me usa. Porque para Deus nos salvar e nos livrar, tem que ter um propósito. Me salva e me livra, mas me usa para a tua glória. Vamos orar? Presente diante de Deus qualquer situação que esteja te afligindo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento todos aqueles que participam desse culto, seja presencial ou online nesta hora. Visita esse irmão, essa irmã que agora está clamando ao Senhor, está buscando ao Senhor em oração. Eu não conheço as situações vividas por essas famílias, mas eu quero, em nome de Jesus, ministrar a cura sobre a vida desses irmãos que estão enfermos. Quero, em nome do Senhor Jesus, ministrar, ó Deus querido, o livramento sobre essas vidas que estão nesse momento cultuando ao Senhor conosco. Ministra sobre esta vida livramento, ministra cura, ministra, Deus querido, uma injeção de fé sobre a vida desses teus filhos. Aumenta-lhes a fé, aumenta-lhes a capacidade de crer num Deus vivo, que socorre, que marca presença nas horas difíceis. Abre portas, meu Deus querido. Envia, ó Pai querido, um quarto homem. Envia, Senhor querido, uma pessoa para estar do lado, para proteger, para guardar, para manifestar o poder do Senhor nessa hora. Envia, Senhor querido, o anjo do Senhor nesta hora, o anjo que livra, o anjo que salva, o anjo que protege. Sabemos pela tua palavra que os teus anjos são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a tua salvação, conforme diz a carta aos Hebreus. Usa os teus anjos, Paizinho querido, para proteger, para guardar, para abrir portas, para livrar os teus filhos. Que possamos ouvir testemunhos nesta igreja, meu Deus e meu Pai, das intervenções miraculosas do Senhor, da ação do Senhor no coração dos teus filhos, trazendo consolo, conforto, ajudando-os a atravessar os dias maus. E os teus filhos sintam a presença do teu Espírito, o poder do teu Espírito, a ação do teu Espírito, o consolo do teu Espírito. Que eles experimentem isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluias. Quantos irmãos do louvor se preparam aqui? Prepara ali também o gasofilácio, né? Eu queria desafiar aqueles irmãos que têm um familiar ou um amigo na família. Você tem uma pessoa da sua família, ou tem um amigo, né, que está vivendo nesse momento o problema dessa doença, né? Que você se colocasse de pé e colocasse como intercessor dessa pessoa nessa hora. Amém? Vamos fazer isso? Uma pessoa que você conhece, ou um familiar seu, que nesse momento está com essa doença. Você vai se colocar de pé e você vai orar por essa pessoa. Você vai pedir para Deus conforto, consolo, poder, livramento, cura. Que Deus intervenha no corpo dessa pessoa e cura essa pessoa completamente. Irmãos, nós cremos muito no poder da intercessão. Nós temos muitos textos na Bíblia que mostram isso. Muitos. O valor da intercessão. Vamos fazer isso? Você vai orar nesse momento e vai clamar a essa pessoa, clamar a Deus por essa pessoa. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós apresentamos agora os enfermos da tua igreja, os enfermos que não são da tua igreja, aqueles que nós conhecemos, aqueles que os teus filhos nesse momento estão mencionando, alguns deles por nome nesta hora. Em nome de Jesus, visita essa pessoa, põe as tuas mãos agora sobre esta pessoa, em nome de Jesus, que ela sinta a renovação do Senhor nesta hora, o poder do Senhor nesta hora, em nome de Jesus, a cura
que procede diretamente da tua glória, do teu trono de glória, que nesta hora, pelo poder que há no sangue de Jesus, o corpo dessa pessoa receba a ministração de oração nessa hora, Pai, e que o poder do Senhor se manifeste sobre essas vidas, que eles recebam agora, nesse momento, toda essa família, a cura do Senhor, o livramento desta enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus. Que possamos ouvir testemunhos nos próximos dias, que essa pessoa recebeu a visita do teu poder, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo do Espírito esteja sobre a vida dos teus filhos, fortalecendo-os nos dias maus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.